Diminuir meu som aqui. Voltamos com a série de Apocalipse verso a verso. Tinha dado uma parada nela aí por quase 3 semanas, devido à nossa organização da turma 2 aí. E realmente sim, até hoje estou com muito trabalho de pessoas que eu preciso reenviar e-mail, pessoas que não receberam, que não localizaram e-mail, e-mails que foram passados em endereço errado, daí a pessoa chama de novo. Então isso dá um trabalho grande aí para a gente ajustar, mas estamos ajustando. Mas foi necessário esse tempo aí para poder focar na turma 2 e também dar atenção para a turma 1 aí, em relação à preparação de slides e materiais que precisam ser postados. Mas, enfim, conseguimos voltar aí com a série de Apocalipse. Resgatando um pouquinho, nós já fizemos uma introdução sobre o livro, falamos sobre o capítulo 1, lembrando que o capítulo 1, Jesus se apresenta para João, né? Fala das orientações iniciais para João. João também faz tem o seu prefácio, a sua saudação no livro. Vimos em Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 3 as 7 cartas às igrejas da Ásia, né? A carta às 7 igrejas da Ásia, e vimos no capítulo 4 a entronização, né? Vimos no capítulo 4 a magnitude do Senhor, né? A visão que João teve do trono de Deus. E relembrando que essa mesma visão do trono, Ezequiel teve no capítulo 1 do seu livro, fala sobre a visão do trono, e Isaías também no capítulo 6 também vai falar sobre a visão do trono. Então a mesma visão do trono que João teve, aqui narrado no capítulo 4 de Apocalipse, são as mesmas visões, o mesmo trono que nós vamos ver Ezequiel e também Isaías falando deste trono de Deus. Lembrando, e eu sempre falo isso, e a gente não pode nunca fazer uma análise textual da Bíblia, capítulo a capítulo, embora o objetivo aqui que a gente vença esse propósito, faça, né, versículo por versículo, mas o autor que escreveu, ele não pensou dessa forma. Nenhum livro da Bíblia foi estruturado da forma como nós temos hoje. A estruturação de capítulos e versículos vieram muito tempo depois, né, com a Vulgata, uma versão mais aí pela agora vai falhar a cabeça, perto de 1300, 1400 aí depois de Cristo, né? Não vou ver a data certa depois, não recordo, mas essa organização de capítulos e versículos veio com essa versão chamada Vulgata, né? Então o autor que escreveu nunca pensou, nem imaginou separar a carta por capítulos e versículos. Então nós precisamos olhar o texto, aquele contexto, né, que a gente fala contexto próximo e o contexto remoto, para não perder a ideia do que está dizendo o texto. Então eu preciso fazer essa análise, né? Contexto próximo e contexto remoto, porque muitas vezes os capítulos são continuidade um dos outros, como é o caso desse capítulo 5 de Apocalipse. Ele é a continuidade da visão que João teve, né, apresentada no capítulo 4. Se no capítulo 4 João vê toda a glória do trono, ele vai narrar, né, com as suas próprias palavras, e o pobre vocabulário de João daquela época, de 96 depois de Cristo, e ele vai dizer, olha, eu vejo, aqui está parecendo um mar de vidro, ali parece uma pedra de jaspe, mas era o vocabulário que João tinha para poder descrever o trono do Senhor, de tanta glória, de tanta magnitude que havia naquele trono. Então, esse capítulo 5 é a continuidade, só que agora numa nova fase. É a fase dos selos, né? É a fase dos selos do livro, e que são abertos pelo Cordeiro.
Então, essa é a continuidade do capítulo 4 da visão. E eu vou colocar aqui, só para que você tenha uma ideia, aqui. Vamos lá? Primeiro versículo. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo. Os livros daquela época eram em forma de rolo. Escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Aqui faz uma alusão, é semelhante a um livro que é dado para Ezequiel, e nós vamos ver lá no capítulo 2 do livro de Ezequiel, e a gente precisa sempre fazer esta junção, principalmente com livros proféticos, né? Ezequiel capítulo 2 e o verso de número 9 vai dizer o seguinte: então olhei e eis que certa mão se estendia para mim e nela se achava o rolo de um livro. Mas que livro é este? Né? E ainda diz selado com 7 selos. É bem provável que este livro que João está vendo aqui podia simbolizar uma espécie de um testamento. Um testamento que deve ser aberto. Um testamento que somente alguém com legitimidade poderia abrir. E o que é interessante neste capítulo de número 5 é que nós vamos ver o seguinte, tá? Existem aqui, em 4 trechos, João está dizendo e narrando o que ele viu. O primeiro, e vi, acontece no versículo 1. No segundo, vi, vai aparecer no versículo 2, e nós vamos olhar depois verso a verso, tá? Então, do 2 a 5 tem o segundo vi. Depois nós temos o terceiro vi, então vi, que vai do verso de número 6 até o verso de número 10. E depois do 11 até o 14. Então são 4 agrupamentos daquilo que João está vendo dentro desta visão do livro e do cordeiro. Então a primeira que nós estamos falando é: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem é que estava sentado no trono? O Senhor. Né? A visão que João está tendo aqui, ele está olhando Deus. Ele está vendo na mão de Deus, né? Aquele livro, né? Está na mão dele, está na mão do Senhor, né? Um livro que simboliza um testamento, que simboliza uma aliança que Deus fez com a humanidade, ou as alianças que Deus fez com a humanidade. Lembrando que no capítulo 4 que nós vimos, João está tendo uma visão do trono. E a visão do trono daquele que está sentado, que ele não fala o nome, né? Ele não diz o nome. Aquele que está sentado. Nós vimos que no final do capítulo 4, João vai dizer: tu és digno, Senhor e Deus nosso. Aí ele revela quem é que está sentado no trono. O Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso. E nós vimos que em volta do trono havia 4 seres viventes que incansavelmente, manhã e noite, né, diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E os 24 anciãos que estavam ao redor do trono se prostravam cada vez que esses 4 seres viventes falavam Santo, 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 né? E tiravam a sua coroa e colocavam aos pés, dizendo: olha, tu és soberano, tu és grande, tu és tremendo, tu és maravilhoso, tu és todo-poderoso. E agora João está continuando. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo. Olha que interessante, né? Nós vimos aqui que Ezequiel vai falar também desse livro, tá? Então, de novo, lembrando, mão direita é uma expressão que vai
representar poder, vai simbolizar autoridade. Então, quando fala braço direito, mão direita, representa, né, já aprendemos em outros capítulos de Apocalipse, que vai falar sobre autoridade, né? Então, é bem interessante, porque está dizendo quem é que tem autoridade? O Senhor, né? Sobre a mão direita. Sobre né? Traz a ideia de que a mão do Senhor estava aberta. Sobre a mão direita estava o rolo, né? Estava o livro. A mão está aberta. Então representa toda a autoridade que o Senhor Deus tem, né? Soberano, tremendo, né? Poderoso. E olha que interessante, vai dizer ali, escrito por dentro e por fora, né? Um pouco diferente dos manuscritos, né? Uma vez que os manuscritos normais, né? Pensem aqui, vou pegar um caderno e vou simular um rolo, tá? Pensem que eu tenho na minha mão um rolo, e esse rolo, ele só era escrito por dentro. O rolo, tu ia desenrolando, né, a carta, e a escrita estaria dentro do rolo. E o versículo que nós lemos, o versículo 1, está dizendo, ele está escrito por dentro e por fora, né? Ou seja, assumindo uma forma totalmente diferenciada. Mas por quê? Qual é o objetivo, né? Qual é o objetivo de ter um rolo escrito por dentro e por fora, né? Lembrando que a gente está falando aqui de pergaminho, lembrando que a gente está falando provavelmente de papiro, né? E algum outro material que seja relativo àquele tempo que era escrito, até porque João disse que o livro era semelhante a um rolo, né? Então, mas embora esse livro esteja escrito por dentro e por fora, nós vamos ver que ele estava selado. Ele era um livro que estava selado. E não era um selo qualquer. Ele estava com 7 selos. Vamos ler um texto que está em Jeremias, capítulo 32, e verso de número 9. Olha só. 9, isso. 32, 9. Até o 15. Assim comprei de Hanamel, filho do meu tio, o campo que está em Anatote, e pesei o dinheiro para ele, 200 gramas de prata. Assinei escritura, fechei-a com selo. Chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança. Peguei a escritura da compra, tanto a selada, que continha o contrato e as condições, como a cópia aberta, e entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maaseias, na presença de Hanamel, filho do meu tio, na presença das testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles dei uma ordem a Baruque, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, pegue essa escritura de compra, tanto a selada como a aberta, e coloque-as num vaso de barro para que se conservem por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Olha que interessante. Por que havia duas escrituras? Aqui está narrando um texto, né, da compra de um campo por parte de Jeremias. Jeremias vai falar que havia uma escritura aberta e uma selada. A selada, imagine, naquela época não havia cartórios, não havia nenhum método
como nós temos hoje de preservação de livros, né? E esse método que nós temos aqui vai comprovar, né, que a escritura aberta era um resumo da transação, era um resumo da negociação. Ou seja, era a forma para verificação, né? Pegando ali a escritura que estava aberta, as pessoas viam o resumo, né? Olha, Jeremias comprou o campo, portanto, né? Então ele pertence a ele. Tá? Mas somente a cópia que estava selada poderia ser aberta por quem tinha pago o bem. Ou seja, a aberta era livre de consulta. A fechada era apenas para quem era proprietário. Ou seja, né, a escritura aberta desse livro de Apocalipse é a que está por fora. E a escritura fechada, que está selada, somente aquele que pagou o preço de sangue pode abrir o livro. Amém? Então, esse selo, essa escritura que está aqui, ela representa justamente, né? João está relatando algo que era costume da época, né? Eles tinham uma escritura aberta e outra selada. A aberta era de consulta pública, a selada somente o proprietário podia abrir. E talvez tinha detalhes da negociação que não eram tornados público, né? Somente um resumo da negociação que ia a público. Tá? Então, essa é a interpretação desse primeiro verso. Deixa eu copiar aqui o versículo para jogar, como eu sempre tenho feito, né? Vocês que me acompanham. E a gente já coloca o versículo de número 2 na telinha. E vocês vão acompanhando aí. Vamos lá. Versículo 2: Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Olha que interessante. Nenhum que estava ali, nem os anciãos, e lembrando que nós tínhamos 24 anciãos, e que muitos interpretam, eu falei na última aula, que os 24 anciãos... existe uma interpretação muito aceita de que 12 desses anciãos são os filhos de Jacó, das 12 tribos de Israel, e os outros 12 são os 12 apóstolos que o Senhor tinha ali, né? Então, essa era a ideia desses 24 anciãos. Então, esse livro selado que aparece aqui em Apocalipse, né? Que representa um pacto, que representa uma aliança, que vai representar todo aquele plano de salvação, digamos assim, todo o propósito de Deus para a humanidade. Esse livro que tem todos os preceitos, né? E progressivamente, por meio de Cristo, é o único que pode abrir. Um anjo vai dizer: quem é digno de abrir? Quem é digno? Visto que o próprio Deus não ia abrir o livro, né? Foi buscada, o anjo olha para toda a humanidade e diz: olha, quem é que é digno de abrir esse livro? Ninguém é digno. Ou seja, somente Deus, né? Da pessoa de Jesus Cristo, Deus Filho, né? É digno de abrir. Porque não foi achado ninguém nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Isso nós vamos ver logo à frente. O verso 3. Deixa eu copiá-lo aqui. Verso 3. Então, esse verso 2, o anjo vai falar e questionar. E aqui tem uma resposta no verso 3. Jogando o verso aqui na tela, rapidinho. Vamos lá, verso de número 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra,
ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Olha que interessante. Essa divisão tripla aqui era uma crença judaica, né? De 3 camadas, ou seja, terra, debaixo da terra e o céu. Então, para o judeu, o universo, né, era composto assim: terra, aquilo que estava debaixo da terra, e o céu, né? Então, este era o universo, é a forma como ele estava dividido. Então João está dizendo: olha, em nenhum lugar não há um digno. O próprio anjo, né, foi dizer: não tem em nenhum lugar, foi procurado em todos os lugares, em nenhum lugar foi achado alguém que pudesse quebrar os selos deste livro. Não tem. Tá? Ninguém tinha autoridade suficiente, ninguém tinha capacidade, legitimidade para abrir. Lembrando que, se falando de livro profeticamente, aquele livro, né, aquele livro representa um testamento, e um testamento tinha o mesmo valor que um contrato, e nós vimos em Jeremias como se dava a relação dos contratos. Então, falando de testamento, esse livro representava um, e havia, né, sua escrita por fora e por dentro, mas abrir o conteúdo interno desse testamento, somente quem havia pago. Aquele que havia pago preço de sangue. Amém? Olha só que interessante agora. Fechando o primeiro, eu vi. Tá? Lembrando que são 4. Esse vai do versículo 1 até o versículo de número... Deixa eu ver aqui. Até de número 6, né? Então nós temos mais 2 versículos, o 4 e o 5. O versículo 4 vai dizer assim, copiando aqui, jogando para a pergunta, e daí nós vamos visualizar na tela. Versículo de número 4. O que vai dizer lá? E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então João está dizendo: olha, ninguém foi achado. Ninguém com autoridade suficiente. Então João chora. Por que João chora? Ele chora muito provavelmente por ter cogitado a possibilidade de conseguir descobrir o que estava no rolo. Ele está tendo uma visão. Ele está sendo... O próprio Jesus chamou ele, lembrando que o próprio Jesus se apresenta para ele no início do livro de Apocalipse e orienta ele o que ele deve escrever às 7 igrejas da Ásia. Então, o próprio Jesus orientou ele, conduziu ele. E daqui a pouco ele, nós devemos lembrar também que Jesus falou para João: olha, mostrar-te-ei as coisas que devem acontecer. Tá lá no início de Apocalipse. Mostrar-te-ei as coisas que devem acontecer. Ou seja, João esperava ter a capacidade, ele deve ter associado essas coisas, né, com situações que provavelmente estavam escritas nesse livro. E agora o anjo diz: não foi achado ninguém. Então João chora. Né? É bem provável que a sensação que João teve aqui era aquela sensação: estou aqui, estou tendo uma visão, o Senhor está falando comigo, as coisas que Ele quer me revelar estão nesse livro, mas ninguém é digno de abrir o livro. Como é que eu vou saber? Como eu vou relatar essas coisas? Como é que eu vou escrever essas coisas? Como é que eu vou repassar para as gerações que crerão em Cristo as revelações, se não há quem é digno de quebrar os selos do livro? Aí, fechando o primeiro, eu vi. A gente vai ver aqui no verso de número 5, uma resposta maravilhosíssima, né? É uma resposta que nos dá esperança e alegria, que diz assim:
Então, um dos anciãos me disse: não chore, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Olha só que coisa mais linda. Esse verso 5 e 6 são de arrepiar. Eles são de uma essência cristológica, porque aqui há 2 títulos messiânicos. Leão da tribo de Judá. Vamos lembrar, né, da bênção de Jacó para Judá? Está em Gênesis, capítulo 29. Gênesis, capítulo 49 e verso 9. Olha o que diz lá. Jacó está no final da sua vida e ele começa a abençoar os seus filhos, tá? Ele vai dizer o seguinte para Judá. Judá é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como um leão. E como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá. Cetro significa reinado. Nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho, e sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos como o leite. Olha que coisa linda, né? Aqui está simbolizando o símbolo da vitória, né? Que símbolo da vitória é esse? Jesus como vencedor, né? Ele é o leão. Morreu como um cordeiro. Ressuscitou como um leão. Jesus é o leão, o animal mais mencionado no Antigo Testamento, simbolizando poder e força. Olha só, ele tem 2 qualificações, né? Aqui, ele é da tribo de Judá e ele é a raiz de Davi. Leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. Então, quando ele diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão da autoridade dentro de seus pés, até que ele venha, e a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. Tem um outro texto para complementar esse título cristológico que o ancião está dizendo para João. Está em Isaías, capítulo 11, verso 1 até o 10. E eu só vou ler o primeiro e o verso de número 10, tá? Só para a gente não perder muito tempo aqui e indo direto para os versos de Apocalipse, porque a hora passa rápido. Se você quiser ler depois, pode ler todo o trecho de 1 a 10 de Isaías capítulo 11, que diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Ou seja, esse renovo aqui era a apresentação do Messias. E no verso 10 ele vai dizer: naquele dia a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela, e a glória será a sua morada. Olha que coisa mais linda. Quem é que venceu? Jesus, o leão da tribo de Judá, força do leão, símbolo de vitória contra Satanás, contra a morte, a raiz de Davi, alusão ao reino espiritual, né? E reino espiritual, reino davídico que nunca teria fim. Que reino é este? O reino do Senhor. Aleluia. O reino do Senhor.
Coisa linda, né? Então, esse sim, diz o ancião, ele venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Que coisa linda, né? Lindo demais. Então, agora nós chegamos a um outro eu vi, né? Que é o verso de número 6. Deixa eu copiar aqui e jogar. Copiando aqui, faço uma cópia aqui com outro perfil, né? O perfil da igreja. E daí já jogo na tela e vocês enxergam aqui para acompanhar o verso de número 6, que vai dizer o seguinte: então vi, segundo vi, desse capítulo 5, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro. Olha o que João vê. Lembrando que ele está tendo a visão do trono lá do capítulo 4. Lembram dos 4 seres viventes? Ali no capítulo 4 que vai dizer que um era semelhante a um leão, o segundo era semelhante ao novilho, o terceiro era semelhante ao ser humano, e o quarto semelhante à águia, e os 4 seres viventes, cada um deles com 6 asas, cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tinham descanso, nem dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia. E agora João está dizendo: vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os 24 anciãos, em pé, um cordeiro. Olha que coisa linda. Um cordeiro. Que cordeiro é esse? Um cordeiro que parecia estar morto. Diz ele, que parecia que tinha sido morto. Que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, né? O que simboliza 7 aqui? É um texto relacionado a Daniel, né? Que vai falar sobre o grande poder. Os 7 olhos vai falar sobre o conhecimento, né? Vai falar sobre o domínio, sobre a onipotência e a onipresença que se estende sobre toda a terra. Sobre toda a terra, né? Então, lembrando que João, ele tem um vocabulário da época de 90 depois de Cristo, né? Ele está se expressando, vendo toda aquela glória, toda aquela magnitude, ele está se expressando do jeito que dá. Então, João vê um cordeiro. Mas João não tinha visto um leão? Não era o leão da tribo de Judá, e agora ele vê como um cordeiro? Como cordeiro para se fazer novamente? Como assim? Jesus é o leão que se fez cordeiro e venceu como cordeiro para ser leão novamente. Vou repetir. Jesus é o leão que se fez cordeiro e venceu como cordeiro para se fazer leão novamente. Então, essa é uma das mais belas metáforas da Bíblia. O leão é cordeiro. Como assim o leão é cordeiro? Mas é justamente isso que nós estamos lendo. Verso 5, ele é leão. Verso 6, ele é cordeiro. Ou seja, como leão de Judá ele venceu, não mediante a força, poder militar, né? Mas pelo seu sacrifício pascal. Ou seja, venceu não por habilidade física, por força, mas por suportar a hostilidade, por suportar a morte de cruz, né? E por intermédio dessa morte, Jesus vai dizer no próprio Apocalipse, capítulo 1, verso 18, que ele é aquele que vive. Eu sou o primeiro, o último, aquele que vive. Estive morto. Parecia morto. João está dizendo, parecia morto. Jesus está dizendo, estive morto. E João está dizendo, parecia morto. Mas olha que lindo.
estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho o quê? A chave da morte e do inferno. Ou seja, nada pode derrotar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A morte não foi capaz de impedi-lo. Aleluia! Vamos para o verso de número 7. Copiando aqui e jogando na tela para você. Só um minutinho. Verso de número 7. Então, o cordeiro... Opa, acho que eu copiei o errado aqui, só um pouquinho, gente. É que quando eu habilito aqui, ele me mostra as perguntas que vocês me fizeram aqui também, da caixinha que eu abri, tá? Deixa eu copiar de novo, senão eu me perco aqui. É o verso 7, agora eu copiei o 6 de novo, só um minutinho. Copiando aqui, verso 7, jogando na tela. Aleluia, né? Verso de número 7. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Olha só. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ou seja, quem é que estava com o livro na mão direita? Lembrando, né, que o livro estava sobre. Ou seja, o Senhor segurava o livro na visão de João assim. O livro estava sobre. Lembrando que mão direita é autoridade, controle, domínio, poder. Mas neste momento, quem assume o controle é o cordeiro. Parece que Deus transfere, né? Deus e não há, e isso é uma doutrina, a doutrina da Trindade, né? Entre Pai, Filho e Espírito Santo, não há um maior do que o outro, não há uma hierarquia, todos possuem os mesmos atributos divinos, são onipotentes, são oniscientes, são onipresentes. Mas parece que nós temos aqui uma passagem de bastão, significa que Jesus Cristo exerce o reinado de seu Pai, que foi lhe dado. E tem um texto que é muito interessante, que está lá no livro do profeta Daniel, e lembrando que eu já falei aqui, né, embora o objetivo é Apocalipse verso a verso, quando a gente vai estudar a escatologia, nós não podemos esquecer que Daniel é um dos profetas mais escatológicos que nós temos no Antigo Testamento. E Daniel capítulo 7 vai dizer o seguinte, deixa eu pegar aqui, Daniel capítulo 7, verso 13 e o verso de número 14. Daniel 7, 13 e 14. Diz assim: E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Você já deve ter ouvido falar em filho do homem, né? Lucas apresenta Jesus como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, né? E o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aleluia. Então, se cumpre aqui a profecia de Daniel. Jesus é o cordeiro, é o leão, é o que venceu, é o digno, é o que herdou do Pai a autoridade. Lembra que ele diz, foi-me dada toda a autoridade. Ele disse, né? Foi-me dada toda a autoridade. Para quê? Para executar o plano. Deste modo, a abertura do livro resultará
na consumação da história deste mundo. É a consumação, ou seja, né? É a estruturação daquilo que tudo, né? A finalização daquilo que tudo Deus planejou desde o princípio, desde antes da criação, sabendo que o homem, o homem que o Senhor plantaria no Jardim do Éden pecaria. Então, por isso que Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Já era esse Cordeiro. Amém? Então o Cordeiro, versículo 7, né? Pegou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Vamos para o verso de número 8, que vai dizer assim, jogando na tela aí, verso de número 8. Bora lá. Diz assim: e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos justos. Olha que interessante esse texto aqui. Orações dos justos. Tá? Vamos lá. Lembrando que esse aqui, nós vimos o primeiro vi, está no verso 1, tá? Esse aqui já é o terceiro que nós estamos vendo, né? O segundo vi vai do verso 2 até o 5, e agora nós estamos no terceiro, que é do verso 6 até o verso 10. E ele está dizendo, e agora os 24 anciãos, né, estavam com harpas, como é que o texto diz ali? Harpas e taças de ouro, né? Ou seja, eles estavam com um cântico novo, tocavam, entoavam um cântico novo a quem? Ao Cordeiro. Ao Cordeiro, que é digno de receber. Ou seja, só ele é digno de ser adorado, só o Cordeiro deve ser adorado, só o Cordeiro deve ser glorificado. E notem que daquela adoração que nós vimos lá no capítulo 4, quando os seres viventes glorificavam, e nós vamos ver os 24 anciãos se prostrando, né, na presença do Senhor. Então, prostraram-se diante do Cordeiro, ou seja, reconheceram que Jesus era a majestade, reconheceram que Jesus é poderoso. Então, se há alguém que diz, e há algumas religiões que dizem que o Filho está abaixo do Pai, que o Filho foi criado, esse texto derruba qualquer uma dessas interpretações, porque mostra que o mesmo que era digno de ser adorado pelos 24 anciãos no capítulo 4, que era o Pai, agora no capítulo 5, que é o Cordeiro, que recebe da mão do Pai o livro, ele também é digno de ser totalmente adorado. Amém? Então João vê eles com uma harpa, né? Um instrumento que era muito conhecido, um instrumento que, por exemplo, foi tocado por Davi, eles acompanhavam uma atmosfera festiva. Então harpa significava festa, alegria, ou seja, aquele momento de adoração era um momento de celebração, era um momento de alegria, era um momento de regozijo. E a Bíblia diz que as taças que eles tinham estavam cheias de incenso, que é a oração dos santos. Opa, como assim? Vamos ler um texto que está em Salmos, de número 141. Olha o que diz lá. E você vai entender. Salmo de número 141, que diz assim: Senhor, eu clamo a ti, apressa-te em me socorrer. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como um incenso. Olha só que interessante.
suba a minha oração como incenso. Incenso para o judeu, né, indica aroma, cheiro agradável, ou seja, sacrifício aceito perante Deus. Então, quando a Bíblia está falando, João está falando que os 24 anciãos tinham nas suas mãos taças cheias de incenso, eram as orações dos santos, né? Ou seja, as nossas orações, as orações de todos os santos, as orações de todos aqueles que viveram para o Senhor, de todos aqueles que, de alguma forma, viveram uma vida de comunhão com o Senhor, de adoração ao Senhor, de retidão ao Senhor. Então nós vamos ver que eles guardavam as orações dos santos. E você acha, né? Muitas vezes a gente acha que as nossas orações não são ouvidas. Muitas vezes a gente acha que as nossas orações não servem para nada. Não é assim? Quando a gente está numa sequidão, quando nós estamos num deserto espiritual, né? A gente acha que as nossas orações, parece que Deus não ouve, parece que ela não passa do teto. Negativo. O Senhor guarda as tuas orações. Amém? Verso de número 9. Olha o que diz lá. Deixa eu achar aqui onde é que eu estava. Copiar o verso de número 9. Vamos jogar para a tela. Verso de número 9. Diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Olha só, os que procedem de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo e de toda nação. Mais uma vez nós temos aqui um termo escatológico, né? Que vai representar um novo cântico de aclamação do Cordeiro, da sua obra salvadora, dos resultados para aqueles que seguiram o Senhor. Então a primeira parte diz: tu és digno de pegar o livro. Ou seja, aqui mostra que há uma unidade entre Deus Pai e Filho, porque ele pega da mão, olha o que diz o versículo 7, o Cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ou seja, se eles cantavam digno és de pegar, isso mostra a unidade. Deus é digno, o Cordeiro também é digno. E aqui vem a resposta na abertura do capítulo que nós lemos, no verso 2. Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? A resposta está no verso 9. Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Então ele é digno por causa disso, né? Porque ele foi o sacrifício perfeito. O sacrifício de Cristo possibilitou que todos os povos, né, vindo de todas as nações da terra, se tornassem realeza, sacerdotes no novo reino de Deus. Porque ele vai dizer logo no verso 10 isso. Olha o que ele vai dizer. Vamos copiar o 10 aqui. Onde é que está? Né? Então, povos de todas as nações, de todas as tribos e línguas. Para quê? Para que o Senhor comprou com o seu sangue povos de todas as nações, tribos e línguas? Verso de número 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão. E eles reinarão sobre a terra. Olha que coisa linda. A terra que hoje jaz no maligno, ela será o reino e sacerdote em que eu e você
por intermédio do Cordeiro que quebrou os selos do livro, nós fomos feitos reino e sacerdotes. O primeiro céu e a primeira terra estão manchados por causa do pecado. Estão maculados por causa da queda do homem. Mas no novo céu e na nova terra, eu e você seremos um reino de sacerdotes para a glória e para a honra do Senhor. Amém? Então, para isso que Ele nos comprou, para isso que Ele nos amou. Nós, santos, coletivamente, somos um reino. Nós, individualmente, somos sacerdotes. Entenderam? É isso que é o reino e sacerdotes. Coletivamente, a Igreja de Cristo é o reino do Senhor que já veio. Individualmente, somos seus sacerdotes que servem a Deus por meio da adoração, por meio do testemunho e da missão universal que nós temos às nações. A missão que eu e você, temos como servos do Senhor. Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como Samaria e Judeia, e até os confins da terra. Aleluia. Glória a Deus. Que você entenda isso, que nós somos reino, juntos e sacerdotes do Senhor. Amém? Agora nós chegamos no último vi, que vai do verso de número 11 até o verso de número 14. Tá? Vamos lá, verso de número 11 vai dizer o seguinte. Detalhe que ainda nós não entramos na parte propriamente dita da escatologia dentro do livro de Apocalipse. Aqui, João está falando da revelação, daquilo que ele está vendo, do Senhor, do trono, do Cordeiro. A partir do capítulo 6, na próxima semana, quando a gente falar do capítulo 6, é que nós vamos adentrar aí sim naquilo que nós entendemos das coisas que ainda estão por vir, do futuro, da escatologia, Então, o verso de número 11 vai dizer o seguinte: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Ou seja, sabe o que o João viu aqui? João viu os anjos se ajuntarem na adoração. Milhões e milhares de milhares. João viu eles adorando. João viu a beleza, o impacto da criação, da adoração, da essência, da adoração que que o Cordeiro é digno. Então, nós vamos ver aqui todos os seres angelicais criados pelo Senhor. João não consegue contabilizar. Ele diz milhares, milhões de milhões, ou seja, centenas de milhões, sei lá, 200 milhões, 500 milhões, 900 milhões de anjos que agora se achegam junto com os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Para quê? Para mostrar que o Cordeiro é digno. E o verso 12 é fantástico. O verso 12 é tremendo, porque vai dizer que cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte. Imaginem o som que João começa a ouvir agora. E eles vão dizer: digno é o Cordeiro que foi morto. Digno de quê? De receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória, o louvor. Olha que impacto e que beleza, que majestade. João viu eles cantando. João viu esses milhões e milhões de anjos. Poder,
riqueza, sabedoria, força, honra, glória, ações de graça. Todas as características que pertencem a Deus, mais uma vez, sendo mostrada em unidade, né? Sendo mostrada que, assim como o Pai, o Cristo também tem atributo: poder, riqueza, sabedoria e força. Que coisa linda. Essa adoração ao Cordeiro é um paralelo ao capítulo 4 da adoração àquele que está sentado no trono. O Senhor é soberano, o Senhor é digno. Coisa linda, né? Que nossos corações, a todo tempo, estejam prostrados diante do Cordeiro de Deus. Que a gente saiba e entenda que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, só Ele é digno de receber a nossa adoração, só Ele é digno de receber o nosso louvor, só Ele é digno, só Ele é majestade, só Ele é grandioso, só Ele é poderoso. E olha o que diz o verso de número 13. Copiando aqui, jogando na tela para você poder acompanhar. Verso de número 13 vai dizer o seguinte: então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono. Quem que está sentado no trono? O Pai, né? O Pai. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo o sempre. Ou seja, isso faz referência a dois textos que eu quero ler com você antes de nós irmos para o último verso. Salmo de número 146 e o verso de número 6. 146, 6, e vai dizer o seguinte: que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. O que João está dizendo aqui, que ele ouviu que toda criatura que há no céu, olha bem, toda criatura que há no céu, nós vimos os milhares e milhares e milhões de milhões, toda criatura sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Agora leia comigo Filipenses capítulo 2 e o verso de número 11. Filipenses capítulo 2 e o verso de número 11. Diz assim, capítulo 2, verso de número 11. Vamos ler a partir do 9, tá? Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, nós vemos aqui aquilo que Paulo fala aos filipenses, nós vemos acontecer. Quando João diz que toda criatura vai se dobrar e vai honrar, e estava adorando e louvando, dizendo que o Cordeiro era digno de todo louvor, toda glória, toda honra e todo domínio para todo o sempre. Amém? Que coisa linda, né? A palavra se completa, ela testifica dela mesma. E nós vemos como as Sagradas Escrituras, a gente está estudando isso com a turma 2 em Bibliologia, como um livro como este,
que tem um intervalo de 1.600 anos, olha só, entre o primeiro e o último livro a ser escrito, por mais de 40 autores diferentes. Ele se completa, ele se confirma. Aleluia, somente Deus Todo-Poderoso para fazer algo assim. Amém? E o último verso do capítulo de número 5 diz o seguinte: e os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos se prostraram e o adoraram. Nós vemos aqui que todos eles reconhecem, todos eles dizem que o Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém? Coisa linda, né? A partir do próximo capítulo, que é o capítulo 6, onde nós veremos os selos, a abertura dos selos, nós vamos enxergar também, e eu vou fazer isso aqui com vocês, a visão das 4 escolas de interpretação de Apocalipse, em relação a partir de cada capítulo de agora, né? Então, o que cada escola de escatologia tem como visão a partir do capítulo 6? Porque a partir do capítulo 6, a gente enxerga a escatologia propriamente dita, o escatolon, né? Ou seja, aquilo que há de vir, as coisas que vão acontecer. Porque tudo aquilo que nós estudamos, a introdução, fizemos aquela análise inicial do livro de Apocalipse, como introdução, entendendo o contexto, a cultura, por que João estava preso, quanto tempo ele passou, e do capítulo 1 até o capítulo 5, nós estamos vendo coisas que já, né, que estava dentro da visão de João, que ele estava vendo no presente, vendo o trono, vendo o cordeiro. Mas a partir de agora, nós vamos ver a abertura dos selos. E como cada uma das 4 escolas de interpretação, a futurista, a idealista, a historicista e a preterista, entendem cada capítulo a partir de agora. Então, na próxima quarta-feira, né, voltando para as quartas-feiras, nós vamos aqui, todas as quartas-feiras, falar sobre um capítulo de Apocalipse. Nós concluímos, então, o 5º capítulo. Se você não pegou nenhum dos capítulos anteriores e deseja consultar, o capítulo 4 foi fantástico, gente. Lindo, lindo, lindo demais mesmo. Não que os outros capítulos não tenham sido tão lindos assim, mas porque a gente estudou o trono de Deus. E isso foi assim, muito impactante para mim, fazer uma imersão do capítulo 4 de Apocalipse. Mas se você quer consultar os outros capítulos, entre no meu perfil no Instagram, vá naquela televisãozinha lá que é o IGTV, procure por séries. Aqui no cantinho vai ter séries, ó, séries, clica em séries, vai aparecer Apocalipse verso a verso, Apocalipse verso a verso. Já tem 1, 2, 3, 4, 5 vídeos de Apocalipse verso a verso. São, para você ter uma ideia, o primeiro vídeo tem 55 minutos, que foi a introdução, capítulo 1, 74 minutos, capítulo 2, 85 minutos, capítulo 3, 83 minutos, capítulo 4, 70 minutos, e agora o capítulo 5, tá bom? Então a gente está lendo, eu vi ali, alguém perguntou se nós estamos lendo desde o começo. Sim, né? Fizemos uma leitura de todos os versículos do capítulo 1 até o 5 até agora, tá? E na próxima quarta-feira estaremos aqui falando do capítulo 6, aí sim, as coisas que irão acontecer, tá bom? Eu tenho uma caixinha aqui aberta nos meus stories de perguntas, tá? Se você quer fazer alguma pergunta sobre se você deseja fazer alguma pergunta sobre aquilo que nós já vimos, ou deseja alguma pergunta para frente, vai lá nos meus stories, procura a caixinha que está aberta, manda pergunta. Tem um caminhão de perguntas para responder lá, mas eu vou tentar responder todos entre hoje e amanhã, tá bom? E conto com vocês aqui para o nosso próximo estudo, sim, às 20 horas na quarta-feira, tá? Então eu estou sempre anunciando aqui nos stories, sempre que eu tenho alguma coisa. Hoje eu não anunciei, né? Mas quarta-feira, às 20 horas,
Ah, não posso ver, pastor. Vai ficar gravado. Sempre deixo gravado para que as pessoas possam ver depois. Assim como quem está chegando agora não sabia dessa série de Apocalipse, pode voltar e assistir capítulo por capítulo, né? Falamos do capítulo 1, onde falamos sobre toda a apresentação de Jesus, a introdução e saudação de João, capítulo 2 e 3, que nós vimos as 7 igrejas da Ásia, capítulo 4, que foi a visão do trono, e agora capítulo 5, adoração ao Cordeiro. Tá bom? Quarta-feira, 20 horas. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz que excede todo entendimento. E até a próxima, se o Senhor Deus permitir. Tchau!